Pode terminar a dor na vida cotidiana? A menos que a mente troque de modo radical, nosso viver tem muito pouco significado. Ir todos os dias ao escritório, ganhar a vida, ter uns poucos livros, poder citar a outros habilmente, estar muito bem informado, uma vida vazia, uma verdadeira vida burguesa. E segundo um se vai dando conta dessa situação, começa a lhe inventar um sentido à vida. Trata de lhe encontrar alguma justificação. Então procura as pessoas talentosas que possa lhe dar um significado, o propósito da vida, o qual constitui um escapamento mais do viver. Essa classe de vida tem que sofrer uma transformação radical. Por que tememos a morte? Como lhe ocorre à maioria das pessoas, o que tememos? Por favor, observem seus próprios temores. Ao que chamamos morte, ter medo de chegar ao final dessa batalha que chamamos viver. Temos medo do desconhecido, pelo que possa ocorrer. Temos medo de abandonar as coisas conhecidas, a família, os livros, o apego à casa e os móveis, as pessoas que nos rodeiam. Temos medo de deixar para trás as coisas conhecidas, e o conhecido é este viver em sofrimento, dor e desespero, com brilhos ocasionais de alegria. Não há fim para essa luta constante, e isso é o que chamamos viver, e o que tememos perder. É o eu que é o resultado de toda essa acumulação. Quem tem medo de que isso chegue a seu fim? Então, reclama uma esperança futura. Portanto, tem que existir a reencarnação. A ideia de reencarnação, na qual crie todo o Oriente, é que alguém nascerá na próxima vida um pouco mais alto nos degraus da escala. Se você foi uma máquina de lavar pratos nessa, será um príncipe ou o que seja na seguinte. E alguém lavará os pratos por você. Para aqueles que acreditam na reencarnação, importa muito o que alguém é nessa vida, porque o que alguém faz, a maneira de comportar-se, o que são seus pensamentos, suas atividades, lhe fará credor de uma recompensa ou castigo na vida seguinte, a qual dependerá de tudo isso. Mas a essas pessoas não importa nada a maneira de comportar-se, porque para elas é só uma crença a mais, como a crença de que existe o céu, Deus ou o que se queira. O que seriamente importa é o que alguém é agora, hoje, como realmente se comporta tão interna como externamente. O Ocidente tem sua própria maneira de consolar-se em relação à morte, e a racionaliza de acordo com seu próprio condicionamento religioso. Portanto, o que é realmente a morte final? O organismo vai ter que terminar porque envelhece, ou devido à enfermidade ou a um acidente. Muitos poucos de nós envelhecemos belamente porque somos seres torturados, e isso se reflete em nossos rostos com o passo dos anos. A tristeza na velhice ao recordar as coisas do passado. Pode um morrer psicologicamente para todo o conhecido de dia em dia? A menos que nos liberemos do conhecido, nunca poderemos capturar o que é possível. Tal como estão as coisas, nossa possibilidade está sempre dentro do campo do conhecido. Mas quando há liberdade, então a possibilidade é imensa. Pode um morrer psicologicamente para todo o passado, para todos os apegos, temores, para a ansiedade, a vaidade, o orgulho. Morrer tão completamente que amanhã desperte sendo um ser humano novo. Vocês dirão, como vai um fazer isso? Qual é o método? Não existe método algum, porque o método implica um amanhã. Implica que algo será praticado e realizado eventualmente. Amanhã, depois de muitos amanhãs.
Podem ver imediatamente a verdade disso, vê-la realmente e não em teoria, ver que a mente não pode ser fresca, inocente, jovem, vital, apaixonada, a menos que psicologicamente termine todo o passado. Mas não queremos nos desprender do passado, porque somos o passado. Todos nossos pensamentos se apoiam no passado. Todo o conhecimento é o passado. Portanto, a mente não pode abandoná-lo. E qualquer esforço para fazê-lo é ainda parte do passado que espera alcançar um estado diferente. A mente tem que voltar-se extraordinariamente quieta, silenciosa. E isso ocorre sem resistência alguma, sem sistema algum, quando ela vê a totalidade do problema. O homem sempre perseguiu a imortalidade. Quando pinta um quadro e o assina, essa é uma forma de imortalidade, deixando um nome atrás dele. O que sempre deseja é deixar algo de si mesmo. O que tem o homem que dar de si mesmo, fora de seu conhecimento tecnológico? O que é ele? O que somos, vocês e eu, psicologicamente? Vocês podem ter uma conta de banco mais avultuada, podem ser mais inteligentes que eu, ou isso ou aquilo, mas o que somos psicologicamente, a não ser muitas palavras, lembranças, experiências, as quais desejamos passar a um filho, as consignar em um livro ou as pintar em um quadro. O que somos, a não ser o eu? O eu se volta extremamente importante. O eu, em oposição à comunidade, desejando identificar-se a si mesmo, desejando realizar-se, converter-se em algo grande. Vocês sabem, tudo isso. Quando a mente observa esse eu, vê que é um feixe de lembranças, de palavras ocas. E é a isso o que nos apegamos. Essa é a essência mesma da separação entre você e eu, eles e nós. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Quando compreendem tudo isso, o observam cuidadosamente por si mesmos e não através de outro, sem julgá-lo, avaliá-lo, reprimi-lo, mas sim simplesmente observam. Então veem que o amor é possível unicamente quando há morte psicológica. O amor não é lembrança nem prazer. Disse que o amor está relacionado com o sexo, e com isso voltamos para a divisão entre amor profano e amor sagrado, aprovando um e rechaçando ao outro. Sem dúvida, o amor não é nenhuma dessas coisas. A gente não pode chegar a ele, total, completamente, a menos que haja um morrer para o passado, um morrer para toda a luta, o conflito e o sofrimento. Então, há amor. Então, a gente pode fazer o que quiser. Como dissemos o outro dia, é bastante fácil fazer uma pergunta, mas para que esta tem importância, terá que fazê-la com um propósito e persistir nela até tanto a gente mesmo a tenha respondido totalmente. Pois o formular perguntas, porque sim, tem muito pouco sentido. Se não estabelecemos a divisão entre o que é e o que deveria ser, poderia sentir-se satisfeito e não se preocuparia com as coisas terríveis que ocorrem.
qual é a realidade do que deveria ser? É que tem alguma realidade? O homem é violento, mas o deveria ser é pacífico. Qual é a realidade do deveria ser? E por que insistimos no deveria ser? De cessar essa divisão, o homem voltaria mais complacente ou aceitaria tudo? Aceitaria eu a violência se não tivesse o ideal da não violência? A não violência foi pregada dos tempos mais remotos, não foscos, sei compassivo e etc. E o fato é que o homem é violento. Isso é o que é. Se o homem o aceita como inevitável, então se volta complacente, tal como é agora. Aceitou a guerra como uma forma de vida e continua fazendo, apesar de que milhares de sanções religiosas, sociais e de outra classe dizem: não mate. Não só ao homem, tampouco aos animais. Mas o homem mata animais para comer e vai à guerra. De modo que, se não tivéssemos ideal algum, ficaríamos com o que é. O que faria isso complacente a um? Ou teria um, então, a energia, o interesse, a vitalidade para resolver o que é? É o ideal de não violência, um escapamento do fato da violência? Quando a mente não está escapando, mas sim está enfrentando-se ao feito da violência, de que alguém é violento, sem condenar o fato nem julgá-lo, então essa mente tem, sem dúvida, uma qualidade de tudo diferente e deixa de ser violenta. Uma mente assim não aceita a violência. A violência não implica só ferir ou matar alguém. Violência é também essa distorção que há no adaptar-se, imitar, seguir a moralidade social ou no seguir a própria e peculiar moralidade de cada um. Toda forma de domínio e de repressão é distorção e, portanto, é violência. Não há dúvida de que, para compreender o que é, tem que existir um estado de atenção, de alerta vigilância, a fim de descobrir o real. E o fato real é a divisão que o homem criou mediante o nacionalismo, uma das principais causas da guerra. Aceitamos, rendemos culto à bandeira, e estão as divisões criadas pela religião. Somos cristãos, budistas, isso ou aquilo. Não poderíamos nos liberar do que é, observando o fato real? A gente podia estar livre disso só quando a mente não deforma o que observa. Qual é a diferença entre o ver conceitual e o ver real? Vê você uma árvore conceitualmente ou você a vê em realidade? Quando vê uma flor, vê-a diretamente ou a vê através da peneira do seu próprio conhecimento botânico ou não botânico, ou do prazer que lhe brinda? Como a vê você? Se o ver é conceitual, ou seja, através do pensamento, é isso ver? Vêem vocês a sua esposa ou a seu marido? Ou veem a imagem que tem dele ou dela? Essa imagem é o conceito mediante o qual alguém vê de modo intelectual. Mas quando não há imagem alguma, então a gente realmente vê. Então, está realmente em relação. Assim, pois, qual é o mecanismo que constrói a imagem que nos impede de ver realmente a árvore, a esposa ou o marido, o amigo ou o que seja? Espero me equivocar, mas é óbvio que vocês têm uma imagem de mim, não é assim? Se tiverem uma imagem do que fala, não estão realmente escutando absolutamente. E quando um olha a sua esposa ou a seu marido, etc., e o que faz através de uma imagem, não vê realmente a pessoa, mas sim a vê através da imagem, e, portanto, não existe relação absolutamente. Podemos dizer, te amo, mas isso
não tem sentido algum. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Pode a mente deixar de construir imagens no sentido em que estamos falando? Isso é possível só quando a mente está por completo atenta no momento, no instante mesmo da provocação ou da impressão. Tomemos um exemplo muito simples. O adulo e você gosta. E o mesmo gostar de constrói a imagem. Mas se você escutar essa adulação com atenção completa, sem gosto nem desgosto, se a escuta completamente, totalmente, então não se forma a imagem. Não chama essa pessoa seu amigo e a inversa tampouco chama inimigo a pessoa que o insulta. A formação de imagens surge da não atenção. Quando há atenção, não se cria conceito algum. Faça-o. Verá o singelo que é descobri-lo. Quando você põe a atenção completa ao olhar uma árvore, ou uma flor, ou uma nuvem, não há então projeção alguma de seus conhecimentos de botânica, ou de seu gosto ou desgosto. Você simplesmente olha, o qual não quer dizer que se identifica com a árvore. De maneira nenhuma pode você converter-se na árvore. Se olha a sua esposa ou amigo sem nenhuma imagem, então a relação é de tudo diferente. Então o pensamento não intervém absolutamente e há uma possibilidade de amor. São concomitantes o amor e a liberdade? Podemos amar sem liberdade? Se não formos livres, podemos amar? Podemos amar se formos ciumentos? Podemos amar se estamos atemorizados? Se enquanto estivermos no escritório, perseguimos nossa particular ambição e ao retornar ao lar dizemos, te amo, querida. É isso amor? No escritório somos brutais, ardilosos, e no lar tratamos de ser amáveis, dóceis. É isso possível? É possível matar com uma mão e com a outra amar? Pode amar em forma alguma o homem ambicioso, ou pode o homem competitivo saber alguma vez o que o amor significa? Aceitamos todas essas coisas e a moralidade social, mas quando negamos essa moral social por completo, com todo o nosso ser, então somos em realidade morais. Mas não fazemos isso. Somos moral e socialmente respeitáveis. E assim desconhecemos o que é o amor. Sem amor, não é possível descobrir o que é a verdade, nem se existe ou não existe isso que chamamos Deus. Podemos conhecer o que é o amor só quando sabemos morrer para todo do ontem, para todas as imagens do prazer sexual ou de outra classe. Então, quando há amor, que em si é virtude, que em si é moralidade, toda a ética está contida nele. Unicamente, então, poderá surgir essa realidade, esse algo que é incomensurável. O indivíduo que vive em um tovelinho cria sociedade, sustenta você para trocar a sociedade, o indivíduo, se dela separe de maneira que não dependa da sociedade? Não é o indivíduo a sociedade? Você e eu criamos essa sociedade com nossa cobiça, nossa ambição,
nosso nacionalismo, nossa competência, brutalidade, violência. E isso é o que temos feito no mundo exterior, porque isso é o que somos internamente. Você e eu somos realmente responsáveis pela guerra que está se desenvolvendo no Vietnã, porque aceitamos a guerra como sistema de vida. Sugere você que nos separemos disso? Ao contrário, como pode você separar-se de si mesmo? A gente é parte de todo esse embrulho e só pode estar livre dessa fealdade, dessa violência, de tudo isso, não separando-se, a não ser aprendendo, observando e compreendendo tudo na gente mesmo. Você não pode separar-se de si mesmo. E daí surge o problema de quem vai fazer, quem vai separar a mim da sociedade ou a mim de mim mesmo. Não é parte de todo esse circo a mesma entidade que trata de separar-se de si mesmo? O compreender tudo isso, que o observador não é diferente da coisa observada, é meditação. Isso requer grande penetração dentro de nós mesmos, não em forma analítica. É ao observar-se na relação com as coisas, com a propriedade, com as pessoas, com as ideias, com a natureza, que um chega a este sentido de completa liberdade interna. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. O significado da busca, problemas implicados na prática e o domínio, a qualidade do silêncio. Eu gostaria de falar de algo que considero muito importante. Ao compreendê-lo, possivelmente possamos ter, por nós mesmos, uma percepção total da vida, sem fragmentação alguma, de modo que sejamos capazes de atuar de maneira total, livre e gozosamente. Sempre estamos procurando alguma forma de mistério, porque estamos muito insatisfeitos com a vida que vivemos, com a superficialidade de nossas atividades, que tem muito pouco significado, e às quais tratamos de lhe dar uma significação, um sentido. Mas isso é um ato intelectual, que, portanto, segue sendo superficial, falso e, em última instância, vazio. E apesar de que sabemos tudo isso, que nossos prazeres terminam muito em breve, que nossas atividades cotidianas são uma rotina, sabendo também que nossos problemas, tantos deles, talvez nunca sejam resolvidos, sabendo que não acreditam em nada e que não temos fé nos valores tradicionais, nos professores, nos gurus, nas sanções da igreja ou da sociedade. Conhecendo tudo isso, a maioria de nós está sempre explorando ou procurando, tratando de encontrar algo que em realidade vale a pena, algo que não esteja poluído pelo pensamento e que realmente tenha um extraordinário sentido de beleza e de êxtase. Me parece que a maioria de nós está tratando de procurar algo duradouro, que não seja facilmente suscetível de corrupção. Desprezamos o que é óbvio e existe um fundo desejo, não emocional ou sentimental, um inquirir profundo que poderia abrir a porta a algo que não está na medida do pensamento, que não pode ser classificado em nenhuma categoria, fé ou crença. Mas tem algum sentido a busca, a exploração? Vamos discutir o assunto da meditação,
que é bem mais complexo, e antes de examiná-lo, devemos ver claro nessa questão da busca, nesse esforçar-se depois da experiência, tratando de encontrar uma realidade. Temos que compreender o significado da busca e investigação da verdade. O intelectual atrás de algo novo que não seja temporário, que não seja produto de nossas exigências, obrigações e desespero. Pode a verdade ser encontrada mediante a busca? É ela reconhecível quando a encontramos? Se a encontrarmos, podemos dizer, essa é a verdade, isto é o real? Tem algum sentido a busca? A maioria das pessoas religiosas está sempre falando de procurar a verdade. E nós perguntamos se a verdade pode ser procurada em alguma forma. Na ideia de procurar e de encontrar, não existe também a ideia de reconhecimento? A ideia de que, se encontro algo, devo ser capaz de reconhecê-lo? Não implica o reconhecimento que isso já o conheci antes? É a verdade reconhecível no sentido de ter sido já experimentada, de maneira que possa dizer, isso é a verdade? Assim, qual é o valor de procurar em forma alguma? Ou se não haver valor nisso, está então o valor unicamente na observação constante, no escutar constante, que não é o mesmo que procurar? Quando existe a observação constante, não há movimento do passado. Observar implica ver muito claramente, e para ver claramente tem que haver liberdade. Liberdade do ressentimento, da inimizade, de qualquer prejuízo ou rancor. Liberdade de todas essas lembranças que armazenamos como conhecimento, os quais nos impedem de ver. Quando existe essa qualidade, essa classe de liberdade, com observação constante, não só das coisas externas, mas também no interno, pelo que realmente está ocorrendo. Que necessidade há, então, de procurar absolutamente? Porque tudo está ali sendo observado. O fato, o que é. Mas tão logo queremos trocar o que é em alguma outra coisa. Tem lugar o processo de distorção. Na observação livre, sem distorção, sem avaliação, sem desejo algum de prazer, nesse puro observar, vemos que o que é sofre uma mudança extraordinária. A maioria de nós tratamos de encher nossa vida com conhecimento, com entretenimentos, com crenças e aspirações espirituais, as quais, conforme observamos, têm muito pouco valor. Desejamos experimentar algo transcendental, algo além das coisas mundanas. Queremos experimentar algo imenso que não tenha limites, que esteja fora do tempo. Para experimentar por algo incomensurável, temos que compreender as implicações da experiência. Por que necessitamos absolutamente ter experiência? Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Por favor, não aceitem nem rechacem o que se está dizendo. Limitem-se a examiná-lo. Que fala sejamos precisas uma vez mais a respeito, não tem importância alguma. É como o telefone. Vocês não obedecem o que o telefone diz. O telefone não tem autoridade, mas vocês o escutam. Se um escuta cuidadosamente,
Nisso há efeito. Não acordo ou desacordo, a não ser uma qualidade da mente que diz: vejamos do que fala você. Vejamos se isso tem algum valor e o que há nisso de verdadeiro ou de falso. Não aceitem nem rechacem, a não ser observem e escutem. Estejam atentos não só ao que se diz, mas também às suas próprias reações, às suas distorções enquanto estão escutando. Vejam seus prejuízos, suas opiniões, suas imagens, suas experiências e observem como essas coisas estão lhes impedindo de escutar. Estamos perguntando: qual é o significado da experiência? Ela tem algum significado? Pode a experiência despertar uma mente que está adormecida, que chegou a certas conclusões e que está presa e condicionada por crenças? Pode a experiência despertá-la e romper toda essa estrutura? Pode uma mente assim, tão condicionada e tão carregada, com seus inumeráveis problemas e aflições e sofrimentos, responder a provocação alguma? Pode fazê-lo? E se responder, não tem que ser inadequada essa resposta, e, portanto, causa de maior conflito? Procurar experiências mais amplas, mais profundas e transcendentais é sempre uma forma de escapamento da realidade, pelo que é, agora, o qual somos nós mesmos, nossa própria mente condicionada. Porque tem que necessitar da experiência uma mente extraordinariamente acordada, inteligente e livre. A luz é a luz. Não tem necessidade de mais luz. O desejo de mais experiência é um escapamento do real pelo que é. Se estivermos livres dessa perpétua busca, livre da exigência e do desejo de experimentar algo extraordinário, então pode proceder a investigar o que é a meditação. Essa palavra é igual às palavras amor, morte, beleza, felicidade. Está muito carregada. Há tantas escolas que ensinam como meditar, mas para compreender o que é a meditação, temos que estabelecer primeiro as bases do reto comportamento. Sem essas bases, a meditação é realmente uma forma de auto-hipnose. Se não estivermos livres da ira, do ciúme, da inveja, da cobiça, da agressividade, do ódio, da competição, do desejo de êxito de todas as formas consideradas respeitáveis e morais, em nosso atual sistema de vida, sem estabelecer a base correta, sem viver uma vida cotidiana verdadeiramente livre de distorção, de medo pessoal, de ansiedade, cobiça e etc., a meditação tem muito pouco sentido. Estabelecer essa base é de suma importância, de maneira que perguntamos: o que é a virtude? O que é a moralidade? Por favor, não digam que esta é uma pergunta burguesa, que ela não tem sentido em uma sociedade tolerante que o permite tudo. Não estamos interessados nessa classe de sociedade. Nos interessa uma vida completamente livre de temor, uma vida que seja capaz de um amor profundo e duradouro. Sem isso, a meditação se volta um extravio. É como tomar uma droga, como tantos o têm feito, para desfrutar de uma experiência extraordinária, apesar de viver uma vida falsa e insignificante. Os que usam drogas têm algumas experiências estranhas. Possivelmente vejam um pouco mais de cor. Pode que se tornem algo mais sensitivos e que, graças à sensibilidade provocada pelas substâncias químicas, talvez vejam as coisas sem espaço entre o observador e o observado. Mas quando o efeito químico se foi, estão onde estavam antes, com o medo, o tédio, outra vez na velha rotina. Portanto,
tem que tomar a droga de novo. A menos que a gente estabeleça as bases da virtude, a meditação se converte em uma muleta para controlar a mente, para aquietá-la, para obrigá-la a adaptar-se ao padrão de um sistema que diz: faça essas coisas e receberá uma grande recompensa. Mas uma mente assim, faça o que faça, com todos os métodos e sistemas disponíveis, seguirá sendo pequena, mesquinha, condicionada e, portanto, sem valor. Temos que inquirir no que é a virtude, o que é o comportamento. E o comportamento, resultado do condicionamento ambiental, de uma sociedade, de uma cultura, na qual alguém se criou e de acordo com a qual alguém atua. É isso virtude? Ou consiste a virtude em estar livre da moralidade social da cobiça, a inveja e etc., todo o qual se considera altamente respeitável? Pode a virtude ser cultivada? E se pode, não se converte então em uma coisa mecânica que, portanto, não tem virtude alguma? A virtude é algo vivo, que flui, que se renova constantemente a si mesmo e não pode ser cultivada no tempo. É como sugerir que alguém pode cultivar a humildade. Você pode cultivar a humildade? Unicamente o homem valioso cultiva a humildade e não importa o que cultive, seguirá sendo vaidoso. Mas no ver muito claramente a natureza da vaidade e do orgulho, no mesmo feito de vê-lo, há liberação dessa vaidade e esse orgulho, e nisso há humildade. Quando isso está bem claro, então podemos proceder a averiguar o que é a meditação. Se não pudermos fazê-lo com grande profundidade, do modo mais sério e verdadeiro, não só por 1 ou 2 dias e depois abandoná-lo, então não falemos, por favor, de meditação. Se compreendemos o que é a meditação, vê que é uma das coisas mais extraordinárias. Mas não é possível compreender isso a menos que se terminou com a busca, o medo, o desejo e esse aferrar-se avidamente a algo que alguém considera ser a verdade, mas que só é projeção de nós mesmos. Não se chega ao estado de meditação se não cessar toda essa demanda de experiência. E se não compreender a confusão em que vive e a desordem que impera em sua própria vida. Da observação dessa desordem surge a ordem, o qual não é uma imagem. Quando temos feito isso, que em si é meditação, então pode perguntar não somente o que é meditação, mas também o que não é meditação, porque na negação do que é falso está a verdade. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Qualquer sistema ou método que nos ensine como meditar é falso. Podemos ver isso intelectualmente, logicamente, porque se a gente praticar conforme a um método, não importa o nobre, antigo, moderno ou popular que seja, está se convertendo em uma máquina, já que repete algo uma e outra vez com o fim de obter um resultado. Na meditação, o fim não é diferente dos meios, mas o método nos promete algo. É um meio para alcançar um fim. Se o meio for mecânico, então o fim é também um pouco produzido pela máquina. A mente mecânica diz, conseguirei algo. Tem que estar completamente livre de todo método e de todo sistema. E isso já é o começo da meditação.
porque se estamos negando algo que é totalmente falso e carente de sentido. Por outra parte, há pessoas que praticam a percepção alerta. Pode um praticar a percepção alerta? Se a praticar, então está inatento todo o tempo, portanto estejam perceptivos, atentos à própria inatenção. Não pratiquem como estar atentos. Se derem conta da sua inatenção, então dessa percepção alerta surge a atenção. Não precisam praticá-la. Entendam isso, por favor. É tão claro e tão singelo. Não tem que ir à Birmânia, China, lugares que consideramos românticos, mas que não o são nos fatos. Lembro que uma vez estava viajando em um automóvel na Índia com um grupo de pessoas. Me achava no assento dianteiro com o condutor e no assento traseiro havia 3 pessoas falando sobre a percepção alerta, querendo discutir comigo o que é o dar-se conta. O carro ia muito rápido. Havia uma cabra na estrada e, como o condutor não estava muito atento, enrolou ao pobre animal. Os cavalheiros que estavam atrás de nós discutiam sobre o que é a percepção alerta, mas nunca se deram conta do que tinha ocorrido. Vocês riem, mas isso é o que todos fazemos. Estamos intelectualmente interessados na ideia da percepção alerta, na investigação verbal e dialética da opinião, mas não estamos perceptivamente alerta ao que está acontecendo. Não há prática alguma a não ser a coisa viva somente. E então surge a pergunta: como se pode controlar o pensamento? O pensamento vaga por qualquer parte, e quando uma deseja pensar em algo, desvia-se para outra coisa. Disse: pratica, controla, pensa em um quadro, em uma oração, ou no que seja. Te concentre. E como o pensamento se vai em outra direção, voltamos a insistir em que retroceda. E seguimos na mesma luta para frente e para trás. De maneira que um se pergunta: que necessidade tem que controlar o pensamento absolutamente? E qual é a entidade que vai exercer o controle? Escutem isso atentamente, por favor. A menos que compreendamos essa pergunta fundamental, não poderá haver o significado da meditação. Quando dizemos, devo controlar o pensamento, quem é que controla? Quem é o censor? É o censor distinto da coisa que deseja controlar, moldar ou trocar em algo diferente? Não são ambos o mesmo? O que acontece quando o pensador vê que ele é o pensamento e o é, que o experimentador é a experiência? O que faz um, então? Estão seguindo isso? O pensador é o pensamento, e o pensamento divaga. Então o pensador, pensando que está separado, diz: devo controlá-lo. É o pensador diferente da coisa chamada pensamento? Se não existiu o pensamento, existe um pensador? O que ocorre quando o pensador vê que ele é o pensamento? O que ocorre em realidade quando o pensador é o pensamento? Ao igual ao observador é o observado? O que ocorre? Nisso não existe separação nem divisão e, portanto, não há conflito. De maneira que o pensamento não tem que seguir sendo controlado ou moldado. Então, o que ocorre? Existe, então, divagação alguma do pensamento? Antes havia controle e concentração do pensamento, e existia o conflito entre o pensador, que desejava controlar o pensamento, e o pensamento que divagava. Isso ocorre permanentemente com todos nós.
Logo surge a súbita compreensão de que o pensador é o pensamento, o qual não é uma asseveração verbal, a não ser uma realidade. O que ocorre, então? Existe tal coisa como o pensamento que divaga? Isso acontece só quando o observador é diferente do pensamento que ele censura. Então, pode dizer, esse pensamento é correto, ou esse é incorreto, ou o pensamento divaga, tenho que controlá-lo. Mas há divagação alguma quando o pensador se dá conta de que é o pensamento? Senhores, investiguem isso, não aceitem e o verão por vocês mesmos. Unicamente há conflito quando há resistência, e essa resistência é criada pelo pensador, o qual pensa que está separado do pensamento. Mas quando o pensador se dá conta de que é o pensamento, então não há resistência, o qual não quer dizer que o pensamento anda por qualquer parte e faz o que lhe agrada, a não ser o contrário. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.